Minha avó, ela, quando eu era pequena, ela me levava. Havia um hospital espírita, chamava-se Espiritismo Racional. Era o termo que se usava. E havia muito sofrimento com o ouvido, né? Então tinha que fazer aquelas lancetadas para drenar pus, né? Eu era bebezinho, depois maiorzinho, então ela me levava lá. O contato com o espiritismo foi indireto. Eu ainda era muito pequeno para entender. Mas lembro que depois tinha uma casa também, uma casa lá no Rio, na Mãe de Sá, Salvador de Sá, uma coisa assim, em que também se fazia o que eles chamavam de descarrego, né? Então, ela me encontrava às vezes no quarto, chorando à noite, sem razão de ser, e me levava lá. Aí eles faziam aquela prece e eu voltava calmo. Isso é o que me contam, é uma lembrança muito vaga. Mas, conscientemente, né, eu fui o primeiro a entrar na doutrina na família. Depois minha mãe me seguiu e lá no Rio começou a frequentar, né, durante muitos anos, antes do desencarne dela, o Ramatiz. E lá no Rio de Janeiro. E eu aqui em Brasília, né, comecei a estudar, comecei aqui em Brasília no Grupo Bandeirantes, né, com Sebastião Mártir, há muitos anos atrás. E é uma dádiva. É mais uma prova de amor que Deus nos dá. Porque eu acredito piamente. Acho que todo espírita tem que acreditar. De coração. Não da boca para fora. Buscai antes o reino dos céus e sua justiça. E tudo o mais vos será dado por acréscimo. Havia uma dúvida dentro do meu coração. Sabendo, acreditando piamente que Deus existe e que é a bondade suprema e a justiça suprema, eu queria entender como funcionava a justiça de Deus. Porque eu via ao meu redor toda a opulência da ignorância, do poder, ao lado de vidas despetaladas. Eu via os desfiles de modas ao lado de esfarrapados, náufragos da vida. Eu via os poderosos e os ricos ao lado de gente que eram deserdados da terra. Mas eu acreditava sempre em meu Pai amado e gostaria muito de entender, na época, como funciona a tua justiça. Comecei a procurar várias religiões, algumas doutrinas, todas satisfaziam parcialmente. Não me faziam entender, porque no meu julgamento eu teria que entender com a minha razão, satisfazer a minha razão para compreender meu Pai. Foi quando surgiu na minha frente o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Aí aquilo foi um presente de Deus. Porque eu me senti como no Evangelho se diz, eu me senti com olhos de ver e ouvidos de ouvir. A partir daquele momento, eu já sabia o caminho a trilhar. Isso é mágico. Isso é lindo. É lei de Deus. Toda vez que eu via reportagem a respeito de desigualdades sociais, por exemplo, na África, a questão da fome, a questão dos moradores de rua, isso me deixava, inclusive, até depressivo, porque eu falava, mas tem que existir uma explicação para que essas coisas aconteçam. Não pode acontecer por acaso, né? E Deus, como é que fica nessa história, né? Então, quando eu via essas questões, essas desigualdades sociais muito grandes, eu ficava pensando,
duas coisas existem nesse processo. Ou Deus ele não existe, ou se ele existe, tem algo mais que eu ainda não consegui encontrar. Eu, como venho de berço católico, né? Eu fiquei 20 anos na igreja católica e sempre gostei de ensinar, de ler a Bíblia. É tanto que na igreja eu era vicentino e eu fazia parte da escola de capacitação. Eu era o coordenador aqui em Brasília. E sempre existia assim, um vazio com relação a alguns dogmas, algumas questões que a igreja não conseguia me explicar. Eu acho que essa falta de explicação, da gente de ter assim uma certeza maior, né, do que eu estou fazendo, por que eu estou na igreja, por que eu sou católico, o que é que isso vai trazer para mim. Eu tenho um amigo espírita, hoje ele está em Belém, o Jorge. E um dia na minha casa, ele estava almoçando com a esposa, os filhos, ele falou: hoje eu trouxe um presente para você. E ele me trouxe o Livro dos Espíritos, tá? E aquele livro ele me deu, eu dei uma olhada e deixei de lado. Eu até pensei que naquele momento ele estava querendo impor. Sempre que alguém fala algo para você, você precisa averiguar se aquilo é verdade. E eu sempre fui uma pessoa assim. Então, quando eu comecei a ler o Livro dos Espíritos, eu comecei a fazer eu vou fazer o mesmo processo que Kardec fez no começo. Eu vou começar a fazer comparações, tanto com a religião católica, como a religião lá do Oriente, a questão hindu, a questão do budismo, né? E comecei a fazer comparações e para saber se existia alguma lógica, se aquilo se a gente podia realmente confiar e se podia continuar com a leitura. Quando comecei a estudar o Espiritismo, eu comecei a fazer comparações. Até que um dia eu falei o seguinte: olha, sabe que eu vou a fundo mesmo nessa questão. E uma amiga minha falou o seguinte: olha, já que você quer mesmo estudar o Espiritismo, vai começar o ESD, lá na FEB, e se tu quiseres, eu posso te inscrever. E ela fez a minha inscrição e eu comecei a estudar a doutrina. A minha pretensão não era ser espírita, eu vim aqui apenas para estudar, para ver como é que era, só que acabei gostando tanto e me tornando espírita. Por meio de uma vizinha, ela informou para mim, para minha família, a importância do espiritismo na vida dela, que não era somente uma religião, mas uma doutrina baseada em religião, filosofia e ciência. E isso, desde que eu era criança mesmo, me atraiu muito, porque eu sempre fui uma criança muito questionadora, muito cética. Tudo eu gostava de basear na ciência, na lógica, todas as perguntas, meus questionamentos. E o Espiritismo respondeu a muitas perguntas que eu fazia para os meus pais e eles muitas vezes não tinham a resposta. Eu não nasci numa família católica, meus pais sempre deixaram livre a escolha, tanto minha quanto dos meus irmãos, do caminho religioso que escolheríamos. Antes de conhecer o Espiritismo, eu tive curiosidade de conhecer religiões, mas só para saber onde que eu ia tatear, como que eu iria buscar Deus. Eu acompanhava amigas minhas, católicas, à igreja, ou presbiterianas, aos cultos delas, e eu passei boa parte do meu tempo sendo até uma antropóloga de religiões. Mas como essa influência espírita estava desde que eu era criança, eu realmente nunca tive dúvidas de que era a forma, era o legado que o Espiritismo deixava, era aquilo que realmente abrandava meu coração, era aquilo que encaixava em todas as minhas expectativas, né, com relação ao que somos, a quem é Deus, quem foi Jesus. E mesmo tendo contato com essas outras religiões, eu nunca deixei de ter o meu pezinho na doutrina espírita, que continuava sendo a que tinha mais a ver com a minha personalidade. E quando eu tive contato com a doutrina espírita,
eu senti desde o início que era algo que realmente estava respondendo, né, tirando todas as minhas dúvidas a respeito de questões simples, dúvidas simples, até questões mais complexas, né? E isso acalentou meu coração para todos esses questionamentos. Eu sempre fui muito questionadora, é um traço da minha personalidade. E a partir daí comecei a me interessar, comecei a ler romances espíritas, comecei a entender melhor a forma como o Espiritismo aborda questões que em outras doutrinas são impostas, a ausência de dogmas, por exemplo. Isso sempre me atraiu muito, porque é uma forma mais suave de dar respostas a dúvidas que a maior parte de nós seres humanos temos, e também de apresentar Jesus Cristo e principalmente Deus como um ser maior, no caso Deus. E mostrar o papel de Jesus Cristo, o papel dele na Terra, né, como governador do planeta Terra, e isso tudo sempre me atraiu bastante. Já pensou assistir a TV 100 no seu celular? Agora você pode assistir a programação espírita de qualquer celular e smartphone. É só baixar o aplicativo SPB TV totalmente grátis. Assista a TV 100 de qualquer smartphone, Windows Mobile, Symbian, iPhone, iPad, Android, BlackBerry, Webos, Maemo, Bada e Windows Phone 7. Acompanhe programas, palestras, videoaulas e documentários espíritas pelo seu celular. Dessa você não pode ficar de fora. Aproveite! Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Jovem, para que reencarnamos? Basta não fazer o mal? O que é Deus? O que é ser um homem de bem? Espíritos podem nos influenciar? De onde viemos? O que existe após a morte? Para onde vamos? Busque respostas. Encontre caminhos. Participe da evangelização espírita. A doutrina espírita, quando surgiu na minha vida, é como se fosse o sol que invadiu a madrugada da minha existência e me mostrou a luz. Com ela, eu, além de entender a justiça linda, maravilhosa de nosso Pai, eu comecei a ver o mundo com outros olhos. Ela nos dá outra lente para ver nossos irmãos da Terra. Não pensamos mais naquele espaço pequenininho entre berço e túmulo. Nós pensamos além. E quando nós nos aprofundamos no estudo da doutrina, nós vemos que muitas coisas nos são acrescentadas na nossa vida pessoal. No início, para nos facilitar o estudo, depois para nos testar. E aquilo era satisfatório para mim.
Porque à medida em que eu avançava no conhecimento, eu procurava avançar também na minha reforma. Ainda não cheguei lá, mas estou a caminho. Então ela mudou a minha vida porque me mostrou que nós temos uma história, um passado. Me localizou no presente e me acrescenta o futuro. Ela me deu esperança. Não há nada no mundo que seja mais importante do que dar esperança a um filho de Deus. Eu passei a me sentir um candidato para seguir de forma correta a trilha do Evangelho pregado por Jesus Cristo e trazer aquilo para o meu dia a dia. É um trabalho que não é fácil, nunca foi, mas nós palmilhamos muitas encarnações. E eu entendendo isso, eu sabia que chega o nosso momento em que nós temos que pegar a estrada certa. Então o que ele fez na minha vida, o Espiritismo, foi iluminar a minha estrada. Foi trazer aquele quinhãozinho de paz que aos pouquinhos a gente vai adquirindo à medida em que nós nos esforçamos lentamente, passo a passo, e nos transformarmos em um Evangelho vivo, dignos de Deus. Essa é a busca, esse é o grande desafio. A gente mudar o modo de encarar o que sofre. Ninguém me faz sofrer. Eu aprendi que nós somos os nossos próprios algozes. O Espiritismo tirou a terceirização do meu sofrimento. Se eu sofro, eu devo a mim. Porque eu sou o arquiteto do meu destino. Tudo isso o Espiritismo me ensinou. Eu sou o herdeiro de mim mesmo. Sou eu que lançaria as sementes de espinhos ou flores nas minhas estradas pela frente. Que as minhas dores são abençoadas pelas coisas erradas que fiz atrás. É essa confiança na justiça de nosso Pai, com o auxílio da espiritualidade, a gente muda o modo de ser. Muitos não nos entendem, muitos até nos criticam, mas isso era um bálsamo para mim, porque passou a mostrar que eu estava no caminho certo, que eu não deveria desistir. E lembro muito que Paulo, o que ele sofreu para divulgar a doutrina do Cristo, lembra? E nós sofremos tão pouco hoje em dia, se compararmos com aquela época. Então Deus, numa fase da vida em que Ele me julgou apto a entender, Ele me tirou os véus. E hoje eu entendo um pouco mais do que quando iniciei essa jornada, né, nessa encarnação. E agradeço a Deus por esse presente maravilhoso, que foi o Espiritismo na minha vida, e a esperança, a certeza de que sou filho de Deus, herdeiro da terra regenerada. É isso que eu luto. É essa briga monstruosa dentro de nós. Ainda mais nessa fase que o planeta está passando. O Espiritismo nos ajuda demais, nos consola. Nos mostra que a grande luta que temos que travar é aqui dentro do peito. É o grande Armagedon, a luta do bem contra o mal. O meu mal há de perder para mim. Eu hei de vencer a mim, com o auxílio da espiritualidade, a fé em Deus e o Espiritismo me guiando. Eu vencerei a mim. Eu me esforço por isso. Eu quero fazer jus a herdar a terra, como prometido no Sermão da Montanha. Ela vai nos dar responsabilidade. Ela vai nos ajudar a pensar e através do conhecimento adquirido na doutrina, você começa a se conhecer a si mesmo. Saber que atitude você está tomando perante a vida, perante a tua comunidade, perante a tua família
e a sociedade de um modo geral onde você vive. Então, o efeito da doutrina para comigo foi que eu tive que corrigir algumas coisas, algumas imperfeições que eu tinha há muitos anos e que era latente na minha vida, e eu achava que era um processo normal. Como eu trabalho na área de informática, né, formado em telecom, eu algumas vezes tinha que pagar propina. Eu achava esse processo normal. Porque se eu não fizesse isso, eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu tinha que fechar a empresa. E com a doutrina, eu tive que escolher, olha, eu continuo com a minha empresa, eu me desfaço dela. E eu me desfiz da empresa. Porque eu não conseguia viver, a empresa continuar sem ter essa coisa ruim da questão da propina, de você estar agradando um, agradando a outro, para ganhar a licitação ali, ganhar outra acolá. E isso, para mim, era... Quando eu conheci a doutrina, eu falei, não está correto. E eu abri mão da empresa. Ou seja, o que a doutrina vai falar para mim? Ela vai dizer, olha, se você quiser ser espírita, você vai ter que mudar. Você vai ter que ser mais ético. Você vai ter que fazer um esforço maior para fazer a tua reforma íntima. Eu era, assim, uma pessoa muito vaidosa, orgulho, né? Eu me achava que, porque tinha um bom emprego, tinha algum conhecimento, eu, às vezes, deixava de lado algumas pessoas, tá? Pelo fato das pessoas não terem aquele conhecimento que eu tinha. Eu não deixava de lado total. Aliás, o correto, eu dava menos importância. Então eu fazia julgamentos das pessoas. Aquela que eu achava que tinha mais dinheiro ou que tinha uma posição social maior, eu tratava melhor. E isso também eu mudei na minha vida. E foi a doutrina que vai me ensinar isso daí. O ápice na minha vida, em termos de mudança da doutrina, ela está na questão 886 do Livro dos Espíritos. Que vai nos falar o seguinte, olha, para ser espírita e para seguir Jesus, você tem que ser benevolente, você tem que ser indulgente e você tem que aprender a perdoar. E começar a perdoar primeiro a você mesmo. Então isso foi assim a essência da minha vida, das mudanças começaram a acontecer. Qual era o meu pensamento anterior? Cada um por si, tá? Se você quiser ganhar dinheiro, se você quiser ter vida boa, que você vai trabalhar. E hoje eu continuo com esse pensamento, mas agora diferenciado. Agora se faz necessário que eu também seja um participante para que o outro também cresça. Então a doutrina ela mexeu comigo em todos esses aspectos, né? E hoje eu continuo estudando, estudo muito, tá? Eu continuo como monitor aqui na FEB, tenho outros trabalhos que eu faço fora da FEB e estou sempre convidando os amigos, olha, se vocês quiserem conhecer a doutrina, a primeira coisa que eu faço, dar para eles de presente, é o Livro dos Espíritos. Recentemente tive problemas pessoais muito complexos, profundos, que eu até comentava com os meus amigos que eu nunca tinha sofrido na vida, mas agora eu sei o que é o sofrimento. Mas a gente tem que encontrar, ao encontrar essas respostas, a gente vê que isso tudo não é sofrimento, mas sim um caminho que a gente tem que passar. E o Espiritismo é um consolador mesmo, né? Como Allan Kardec nos revela, por meio das obras espíritas básicas, né? E é o consolador prometido por Jesus, né? Com uma terceira revelação. Porque cada um de nós, por meio de todos esses conhecimentos, a gente pode ter acesso a um guia, uma linha mestre que vai nos auxiliar na nossa reforma íntima. E é isso que eu todo dia procuro fazer. Quando eu estou saindo um pouco do meu normal, da minha serenidade, às vezes eu pego o Evangelho, abro, encontro uma resposta, encontro uma orientação que muda realmente a minha vida. E eu engajo
cada vez mais na doutrina. Hoje eu sou voluntária da Comunhão Espírita de Brasília, tenho muito orgulho de fazer parte da equipe, gosto muito de auxiliar os outros. Às vezes eu vou ao Nosso Lar, que fica aqui em Brasília, é um orfanato que, quando eu estou lá, me sinto assim muito bem. É uma energia maravilhosa que aquelas crianças passam, a gente aprende todos os dias. E é isso, a doutrina espírita é realmente uma linha mestra, é um guia que me consola, me auxilia na minha reforma íntima diária, que é o grande objetivo de todos nós, evoluir sempre por meio da doutrina espírita, por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, buscando sempre atender o que Deus espera de nós. Minha avó, quando eu era pequena, ela me levava. Havia um hospital espírita, chamava-se Espiritismo Racional. Era o termo que se usava. E havia muito sofrimento com o ouvido, né? Então tinha que fazer aquelas lancetadas para drenar pus, né? Eu era bebezinho, depois maiorzinho, então ela me levava lá. O contato com o espiritismo foi indireto. Eu ainda era muito pequeno para entender. Eu via os poderosos e os ricos ao lado de gente que eram deserdados da terra. Mas eu acreditava sempre em meu Pai amado. E gostaria muito de entender, na época, como funciona a tua justiça. Comecei a procurar várias religiões, algumas doutrinas. Todas satisfaziam parcialmente. Não me faziam entender. Porque no meu julgamento, eu teria que entender com a minha razão. Satisfazer a minha razão para compreender meu Pai. Foi quando surgiu por acréscimo. Havia uma dúvida dentro do meu coração. Sabendo, acreditando piamente que Deus existe, e que é a bondade suprema e a justiça suprema, eu queria entender como funcionava a justiça de Deus. Porque eu via ao meu redor toda a opulência da ignorância, do poder, ao lado de vidas despetaladas. Eu via os desfiles de modas ao lado de esfarrapados, náufragos da vida. Mas lembro que depois tinha uma casa também, uma casa lá no Rio, na Mendiçá, Salvador de Sá, uma coisa assim, em que também se fazia o que eles chamavam de descarrego, né? Então, ela me encontrava às vezes no quarto, chorando à noite, sem razão de ser, e me levava lá. Aí eles faziam aquela prece, e eu voltava calmo. Isso é o que me contam, é uma lembrança muito vaga. Mas, conscientemente, né, eu fui o primeiro a entrar na doutrina na família. Depois minha mãe me seguiu e lá no Rio começou a frequentar, né, durante muitos anos, antes do desencarne dela, o Ramatiz. E lá no Rio de Janeiro. E eu aqui em Brasília, né, comecei a estudar, comecei aqui em Brasília no Grupo Bandeirantes, né, com Sebastião Mártir, há muitos anos atrás. E é uma dádiva. É mais uma prova de amor que Deus nos dá. Porque eu acredito piamente. Acho que todo espírita tem que acreditar, de coração. Não da boca para fora. Buscai antes o reino dos céus e sua justiça. E tudo o mais vos será dado